Antes de começar o vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Isso faz toda a diferença. Imaginem a cena. A primeira-dama do Brasil sendo expulsa de um programa de TV ao vivo. Uma plateia em fúria gritando e xingamentos ecoando pelo estúdio. Seguranças correndo para conter uma confusão generalizada. E tudo isso transmitido para milhões de brasileiros em horário nobre. Parece roteiro de filme, mas foi exatamente o que aconteceu numa noite que entrou para a história da televisão brasileira como um dos episódios mais explosivos e polêmicos já registrados. Fiquem comigo porque vocês vão descobrir todos os detalhes dessa noite que ninguém consegue esquecer. Uma história que mexeu com o país inteiro e que ainda hoje gera debates acalorados nas redes sociais. Era uma terça-feira aparentemente comum, quando a produção do Programa do Ratinho anunciou que receberia uma convidada especial. Rosângela Janja da Silva, primeira-dama do Brasil. A expectativa era alta, mas por motivos completamente diferentes do que acabou acontecendo. O convite havia sido feito com a melhor das intenções: falar sobre projetos sociais, iniciativas na área da saúde e programas de geração de empregos que poderiam beneficiar diretamente o público que acompanha o programa religiosamente, todas as noites. Ratinho, conhecido por seu estilo direto, mas respeitoso com autoridades, havia preparado uma pauta séria e construtiva. A equipe de produção organizou tudo nos mínimos detalhes: cenário ajustado, plateia orientada sobre o protocolo para receber uma primeira-dama e perguntas cuidadosamente elaboradas para abordar temas que realmente importavam para uma população brasileira. Era para ser uma daquelas entrevistas institucionais que ajudam a aproximar o governo do povo, mostrando iniciativas concretas que fazem diferença na vida das pessoas. O estúdio foi preparado com um cuidado especial. As luzes foram ajustadas para criar um ambiente mais solene, a decoração recebeu toques mais elegantes, e até mesmo a plateia foi orientada sobre como se comportar na presença de uma autoridade do primeiro escalão do governo. Tudo respirava formalidade e respeito institucional. Quando Janja entrou no estúdio, foi recebida com aplausos educados e respeitosos. Ela cumprimentou Ratinho com um sorriso protocolar. Acenou graciosamente para a plateia e se acomodou na poltrona reservada especialmente para os convidados mais ilustres. Estava elegantemente vestida, com postura ereta e expressão serena. Tudo transcorria dentro da mais perfeita normalidade esperada para uma entrevista institucional de alto nível. O apresentador iniciou com sua tradicional simpatia, fazendo perguntas sobre os programas sociais do governo federal. Janja respondia de forma protocolar e bem articulada, citando números impressionantes, estatísticas de impacto social e projetos em andamento que prometiam transformar a vida de milhões de brasileiros. Falava sobre programas de capacitação profissional, iniciativas de saúde preventiva e projetos de geração de renda para comunidades carentes. Durante os primeiros 20 minutos, a entrevista fluía perfeitamente. Ratinho fazia perguntas pertinentes sobre como os programas chegavam às pessoas mais necessitadas, quais eram os critérios de seleção dos beneficiários e como a população poderia acessar esses serviços. Janja respondia com propriedade, demonstrando conhecimento técnico e paixão pelos projetos sociais que ajudava a coordenar. A plateia acompanhava atentamente, muitos tomando notas mentais sobre informações que poderiam ser úteis para suas próprias vidas ou para parentes e amigos. Era exatamente o tipo de conteúdo que o público do programa valorizava. Informação prática e útil, apresentada de forma acessível e direta. Mas algo sutil começou a mudar no ar do estúdio quando o assunto começou a derivar para questões políticas mais amplas. Foi quase imperceptível no início. Um comentário aqui sobre as dificuldades enfrentadas pelo governo. Uma insinuação ali sobre resistências políticas aos programas sociais. A primeira-dama começou a fazer referências indiretas a adversários políticos e parte da plateia começou a se mexer inquieta nas cadeiras. Ratinho,
com sua experiência de décadas na televisão, percebeu imediatamente a mudança de temperatura no estúdio. Tentou conduzir a conversa de volta para os temas originais, fazendo perguntas específicas sobre cronogramas de implementação e metas quantitativas dos programas. Mas Janja parecia determinada a seguir outro rumo, como se tivesse uma agenda própria que ia além da pauta oficial da entrevista. Os primeiros sinais de tensão apareceram quando ela começou a fazer comparações entre o governo atual e administrações anteriores. Não eram comparações técnicas ou baseadas em dados, mas comentários carregados de ironia e sarcasmo que claramente tinham alvos políticos específicos. A plateia, que até então estava tranquila e atenta, começou a demonstrar sinais de desconforto. O momento de virada chegou quando ela decidiu abordar diretamente a família Bolsonaro. Com um sorriso que misturava ironia e provocação, começou a comentar sobre mensagens que haviam vazado entre Jair Bolsonaro, seus filhos e o pastor Silas Malafaia. O tom era claramente de deboche, e ela parecia estar se divertindo com a situação, como se estivesse contando uma piada interna para amigos íntimos. Algumas pessoas na plateia riram nervosamente, mais por constrangimento do que por diversão genuína. A maioria ficou visivelmente desconfortável, trocando olhares entre si como se perguntassem silenciosamente se aquilo realmente estava acontecendo. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Você sabe que algo ruim vai acontecer, mas não consegue desviar o olhar. A tensão no estúdio era tão palpável que até mesmo os técnicos nos bastidores começaram a se comunicar, por gestos, tentando não fazer ruído que pudesse ser captado pelos microfones. Ratinho franzia a testa, claramente incomodado com o rumo que a entrevista estava tomando. Ele tentou intervir algumas vezes, sugerindo diplomaticamente que voltassem a falar sobre saúde e emprego, mas Janja continuava com suas provocações. Era como se ela estivesse testando os limites, vendo até onde poderia ir antes que alguém a parasse. Cada nova provocação era um pouco mais ousada que a anterior, um pouco mais direta, um pouco mais provocativa. A primeira-dama parecia estar se alimentando da tensão crescente no estúdio, como se aquela energia negativa a energizasse ainda mais. Ratinho, que em décadas de televisão já havia lidado com convidados difíceis, bêbados, agressivos e de todo tipo, nunca tinha enfrentado uma situação como aquela. Não era apenas um convidado descontrolado, era a primeira-dama do país, uma autoridade que merecia respeito institucional, mas que estava claramente ultrapassando todos os limites do que seria apropriado numa entrevista televisiva. E então veio a frase que mudou tudo, com um sorriso provocativo, que será lembrado para sempre na história da televisão brasileira. Janja fez referência à tornozeleira eletrônica do ex-presidente Bolsonaro, disparando com todas as letras: "Graças a Deus, eu posso ir e vir para onde eu quiser, sem restrição nenhuma." O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade para todos os presentes no estúdio. A reação foi imediata e explosiva, como uma bomba que finalmente explode após um longo período de tensão acumulada. Parte da plateia começou a vaiar com uma intensidade que surpreendeu até mesmo os técnicos de som mais experientes. Gritos de indignação ecoaram pelo estúdio, enquanto outras pessoas tentavam defender a primeira-dama, criando um verdadeiro cabo de guerra sonoro que transformou o ambiente numa arena de confronto político. O som era ensurdecedor. Vaias, gritos de apoio, xingamentos e discussões se misturavam numa cacofonia que as câmeras captavam em toda a sua intensidade. Pessoas se levantavam de suas cadeiras, apontavam dedos acusadores, gesticulavam violentamente. O ambiente, que minutos antes era de uma entrevista civilizada, havia se transformado numa manifestação política espontânea e descontrolada. Ratinho, que em décadas de televisão já havia presenciado situações tensas, brigas entre convidados, confusões na plateia e todo tipo de imprevisto,
nunca tinha visto algo parecido. Sua experiência como apresentador gritava que era hora de tomar controle da situação. Mas Janja parecia estar aproveitando a confusão. Ela continuava sorrindo ironicamente, como se estivesse se divertindo com o caos que havia criado. A primeira-dama não demonstrava qualquer constrangimento ou arrependimento. Pelo contrário, parecia energizada pela reação da plateia, como se aquela hostilidade confirmasse alguma teoria que ela tinha sobre o público do programa. Continuava fazendo gestos provocativos, acenando ironicamente para os setores da plateia que mais a vaiavam. O apresentador tentou mais uma vez retomar o controle, elevando a voz para falar por cima da gritaria da plateia. Pediu calma com a autoridade. De quem comanda seu próprio programa há décadas, tentou mudar de assunto puxando novamente para questões de saúde pública. Mas Janja insistia em suas provocações. Era como se ela tivesse ido ao programa não para falar de políticas públicas, mas especificamente para cutucar adversários políticos em rede nacional. A situação estava se deteriorando rapidamente. Grupos distintos na plateia começaram a se formar espontaneamente, uns defendendo Janja, outros atacando, e um terceiro grupo simplesmente indignado com o rumo que a entrevista havia tomado. As câmeras captavam rostos vermelhos de raiva, punhos cerrados, pessoas gesticulando violentamente, e discussões acaloradas entre desconhecidos que minutos antes estavam unidos apenas pelo interesse em assistir a um programa de televisão. Foi quando Ratinho perdeu a paciência. Conhecido por seu temperamento forte quando necessário, mas sempre respeitoso com autoridades, ele se dirigiu diretamente a Janja, com uma firmeza que calou momentaneamente o estúdio inteiro. Ô Janja, aqui não é lugar para esse tipo de discussão. A gente chamou a senhora para falar de emprego, de saúde, não para ficar zombando dos outros. A frase do apresentador ecoou pelo estúdio com a força de um ultimato. Por alguns segundos, houve um silêncio tenso, como se todos estivessem processando o que acabara de acontecer. Um apresentador de televisão havia acabado de repreender publicamente a primeira-dama do país, defendendo a dignidade de seu programa e de sua plateia. Mas se Ratinho esperava que sua intervenção acalmasse os ânimos, o resultado foi exatamente o oposto. A plateia explodiu em reações ainda mais intensas. Havia pessoas gritando apoio entusiástico a Ratinho, outras defendendo fervorosamente Janja e um grupo considerável simplesmente vaiando tudo e todos, indignado com o espetáculo que a entrevista havia se tornado. O som era ensurdecedor e caótico. Aplausos, vaias, gritos e discussões se misturavam numa sinfonia de caos que as câmeras captavam em todos os ângulos. Era uma cena surreal. A primeira-dama do Brasil no centro de uma confusão generalizada num programa de televisão, sendo defendida e atacada simultaneamente por centenas de pessoas. A situação estava claramente fora de qualquer possibilidade de controle normal. Seguranças que normalmente ficavam discretos nas laterais do estúdio foram obrigados a entrar em ação de forma ostensiva. Eles se posicionaram estrategicamente entre grupos da plateia que pareciam prestes a partir para confronto físico, criando uma barreira humana para evitar que a confusão verbal se transformasse em agressão. Nos bastidores, a produção entrou em pânico total. Diretores gritavam orientações contraditórias pelos fones de ouvido. Técnicos não sabiam se continuavam gravando ou cortavam a transmissão ao vivo. E assistentes corriam de um lado para outro, tentando entender o que fazer numa situação para a qual simplesmente não havia protocolo ou manual de instruções. Era uma situação sem precedentes na televisão brasileira. Nenhum produtor havia imaginado a possibilidade de uma primeira-dama criar tamanha confusão num programa de auditório. Não havia plano B, não havia procedimento de emergência, não havia nada que pudesse servir de referência para lidar com aquela crise. Ratinho, mesmo em meio ao caos absoluto, mantinha sua postura profissional com a dignidade de quem construiu uma carreira sólida na televisão.
Ele sabia que milhões de pessoas estavam assistindo ao vivo e que aquele momento entraria para a história da televisão brasileira, para o bem ou para o mal. Tentou mais uma vez acalmar os ânimos, pedindo respeito e civilidade com a voz embargada, pela emoção. A primeira-dama, por sua vez, parecia estar se divertindo genuinamente com toda a confusão. Ela continuava sorrindo de forma irônica, acenava para diferentes setores da plateia como se estivesse numa campanha política e, ocasionalmente, fazia novos comentários provocativos que só pioravam exponencialmente a situação. Era como se ela tivesse planejado exatamente aquele cenário caótico. O estúdio havia se transformado numa panela de pressão prestes a explodir. A temperatura emocional estava tão alta que os próprios seguranças começaram a suar, não pelo esforço físico, mas pela tensão de tentar controlar uma multidão genuinamente revoltada. Era uma situação que poderia sair do controle a qualquer momento. A decisão final veio dos produtores executivos do programa, após uma comunicação rápida e tensa nos bastidores. Após consultas urgentes com a direção da emissora e análise dos riscos legais e de imagem, foi tomada uma medida drástica e sem precedentes na história da televisão brasileira. Janja seria formalmente convidada a deixar o programa. A informação chegou ao Ratinho através do ponto eletrônico, e ele teve que tomar uma das decisões mais difíceis e corajosas de sua longa carreira. Interromper uma entrevista com a primeira-dama do país era algo que poderia ter consequências imprevisíveis para sua carreira e para a emissora, mas a situação havia ultrapassado todos os limites do aceitável. Com a autoridade de quem comanda seu próprio programa há décadas e a coragem de quem sempre defendeu seus princípios, Ratinho se dirigiu à primeira-dama e, de forma educada, mas absolutamente firme, comunicou que a entrevista estava oficialmente encerrada. A plateia, que ainda estava em polvorosa, gradualmente foi percebendo o que estava acontecendo. O momento foi cinematográfico. Um silêncio tenso tomou conta do estúdio, enquanto todos processavam o que acabara de acontecer. A primeira-dama do Brasil estava sendo formalmente expulsa de um programa de televisão por desrespeitar o apresentador, a plateia e o próprio formato do programa. Alguns na plateia aplaudiram vigorosamente a decisão de Ratinho. Outros protestaram indignados, mas todos entenderam que estavam presenciando um momento absolutamente histórico na televisão brasileira. Era algo que seus filhos e netos ouviriam contar. Um daqueles momentos que definem épocas e entram para os livros de história. Janja se levantou da poltrona, ainda mantendo seu sorriso irônico, como se aquele desfecho fosse exatamente o que ela esperava desde o início. Ela arrumou calmamente a roupa, pegou sua bolsa com gestos deliberadamente lentos e começou a caminhar em direção à saída do palco, com a postura de quem havia cumprido uma missão. Durante todo o trajeto, até a saída, continuou acenando para a plateia de forma teatral, ora irônica, ora desafiadora. A plateia a vaiava em coro, criando uma trilha sonora de desaprovação que ecoava pelo estúdio inteiro. Era uma cena que parecia saída de um filme sobre política e mídia, mas estava acontecendo ao vivo na televisão brasileira. O estúdio levou longos minutos para se acalmar completamente. Ratinho, visivelmente abalado, mas tentando manter a compostura profissional que o caracteriza, precisou fazer um intervalo não programado para que a produção reorganizasse completamente o programa. Quando voltaram ao ar, ele fez um breve mas digno comentário sobre o ocorrido. Com a voz embargada pela emoção, reafirmou que seu programa sempre foi um espaço de respeito mútuo e que não toleraria desrespeito de ninguém, independentemente do cargo que ocupasse ou da posição política que defendesse. Foi um momento de grande dignidade profissional, que consolidou ainda mais o respeito que o público tinha por ele. Mas o verdadeiro show estava apenas começando nas redes sociais e na internet. Assim que os primeiros vídeos do incidente chegaram às plataformas digitais, a internet brasileira entrou em ebulição total.
Clipes do momento em que Janja debochou da tornozeleira de Bolsonaro se espalharam como vírus pelo WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok e Facebook. Em questão de horas, o episódio estava entre os assuntos mais comentados, não apenas do Brasil, mas também em outros países da América Latina. Hashtags relacionadas ao caso dominaram os trending topics, e memes sobre a situação começaram a surgir aos milhares. A criatividade do povo brasileiro para transformar tragédia em comédia mais uma vez se manifestou em toda sua força. As reações foram tão polarizadas quanto a própria política brasileira. De um lado, apoiadores fervorosos de Janja aplaudiram sua coragem de falar o que pensava, mesmo em território claramente hostil. Eles argumentavam que ela havia sido corajosa ao enfrentar uma plateia adversária e que suas provocações eram justificadas diante dos ataques constantes que o governo sofria da oposição e da mídia conservadora. Do outro lado, críticos consideraram sua atitude um desrespeito total e inaceitável ao programa, ao apresentador e ao público que havia ido assistir à gravação esperando uma discussão civilizada sobre políticas públicas. Eles argumentavam que uma primeira-dama deveria ter postura mais institucional e que usar um programa de entretenimento para fazer ataques políticos pessoais era inadequado e desrespeitoso. Ratinho também foi amplamente elogiado por sua postura corajosa e digna. Muitos internautas destacaram que ele havia tentado manter o foco nos temas realmente importantes para a população e que sua decisão de encerrar a entrevista foi não apenas acertada, mas necessária para preservar a dignidade de seu programa. Comentários, como Ratinho mostrou que em casa de ferreiro, espeto é de pau. O cara não se intimidou nem com a primeira-dama. E isso é que é ter personalidade e caráter. Se multiplicaram exponencialmente pelas redes sociais. O apresentador ganhou milhares de novos seguidores e foi elogiado até mesmo por pessoas que normalmente não assistiam ao seu programa. Influenciadores digitais de todos os espectros políticos, jornalistas renomados, comentaristas políticos e até mesmo políticos de diferentes partidos se manifestaram sobre o episódio. Alguns defenderam veementemente Janja, outros a criticaram duramente, mas todos concordaram que haviam presenciado algo absolutamente inédito na televisão brasileira. Programas jornalísticos de outros canais dedicaram edições especiais inteiras para analisar o ocorrido, convidando especialistas em comunicação, psicólogos, sociólogos e cientistas políticos para dissecar cada momento da confusão. Foram horas de análise tentando entender as motivações, as consequências e o significado mais profundo daquele episódio. A repercussão foi tão grande que até veículos de comunicação internacionais noticiaram o episódio. Jornais dos Estados Unidos, Europa e outros países da América Latina destacaram a situação inusitada de uma primeira-dama sendo expulsa de um programa de TV, usando o caso como exemplo da intensa polarização política que caracterizava o Brasil contemporâneo. Nos dias seguintes ao episódio, surgiram inúmeras teorias conspiratórias sobre se tudo havia sido cuidadosamente planejado ou se foi uma reação genuinamente espontânea. Alguns especulavam que Janja havia ido ao programa especificamente para criar polêmica e gerar repercussão midiática favorável ao governo, transformando-se numa espécie de mártir da perseguição política. Outros acreditavam firmemente que ela simplesmente perdeu o controle emocional diante de uma plateia que percebia como hostil e que suas provocações foram uma reação defensiva mal calculada. Analistas políticos debatiam se o episódio havia sido benéfico ou prejudicial para a imagem do governo e para a própria carreira política de Janja. O programa do Ratinho, que já tinha bons índices de audiência consolidados ao longo dos anos, bateu recordes históricos absolutos com as reprises do episódio. A emissora, inicialmente apreensiva com as possíveis consequências legais e políticas, decidiu capitalizar sobre o interesse público e reprisou a entrevista várias vezes,
sempre com avisos sobre o conteúdo polêmico. Cada reprise gerava novos picos de audiência e mais milhares de comentários nas redes sociais. O episódio se tornou um fenômeno de mídia que transcendeu o próprio programa, virando referência cultural e política. Pessoas que nunca haviam assistido ao programa do Ratinho passaram a acompanhar, curiosas para entender o que havia tornado aquele momento tão especial. Análises posteriores, realizadas por institutos de pesquisa e universidades, mostraram que o episódio havia sido um verdadeiro divisor de águas na forma como autoridades políticas se relacionam com a mídia de entretenimento. Especialistas em comunicação apontaram que o caso demonstrava claramente os riscos de políticos subestimarem o poder da televisão e a importância crucial de manter postura institucional mesmo em ambientes aparentemente descontraídos. A própria Janja, nos dias seguintes ao episódio, deu várias entrevistas para diferentes veículos de comunicação, tentando explicar e justificar sua postura. Ela argumentou que havia sido provocada pela plateia e que apenas respondeu na mesma moeda, defendendo-se de ataques que considerava injustos e preconceituosos. Disse também que não se arrependia absolutamente de nada do que havia falado e que continuaria defendendo suas posições políticas onde quer que fosse, independentemente da receptividade do público. Sua postura desafiadora após o episódio dividiu ainda mais as opiniões, com alguns admirando sua firmeza e outros criticando sua falta de autocrítica. Ratinho, por sua vez, reafirmou em várias ocasiões posteriores que seu programa sempre foi um espaço genuinamente democrático, aberto a pessoas de todas as orientações políticas, mas que democracia não significava ausência de limites ou falta de civilidade. Ele destacou que havia tentado manter o foco nos temas que realmente importavam para seu público e que lamentava profundamente que a entrevista tivesse tomado aquele rumo destrutivo. O episódio também gerou discussões acadêmicas e profissionais intensas sobre os limites entre entretenimento e política na televisão brasileira. Críticos argumentavam que programas de auditório não eram o local adequado para debates políticos acalorados, enquanto outros defendiam que a política estava presente em todos os aspectos da vida contemporânea e que era natural e até saudável que aparecesse também no entretenimento. Produtores de outros programas de televisão começaram imediatamente a repensar seus protocolos para receber autoridades políticas. Muitos passaram a exigir pautas mais rígidas e acordos prévios, detalhados sobre os temas que poderiam ser abordados, tentando evitar situações similares que pudessem comprometer a credibilidade de seus programas. A plateia do programa do Ratinho também ganhou destaque especial nas análises sociológicas posteriores. Especialistas notaram como a reação do público havia sido genuína e completamente espontânea, refletindo de forma cristalina a polarização política que existia na sociedade brasileira como um todo. O fato de pessoas comuns, que haviam ido simplesmente assistir a um programa de entretenimento, terem reagido de forma tão intensa e emocional, mostrava como os temas políticos mexiam profundamente com as emoções e convicções do brasileiro médio. Era um termômetro social que revelava tensões muito mais profundas na sociedade. Meses depois do episódio, pesquisas de opinião pública ainda mostravam que o caso era lembrado espontaneamente quando as pessoas eram questionadas sobre momentos marcantes da televisão brasileira recente. O episódio havia se tornado um marco cultural, uma referência de como não se deve conduzir uma entrevista quando se ocupa um cargo público de alta responsabilidade. Para a história da televisão brasileira, aquela noite representou um momento absolutamente único, onde política, entretenimento e emoções populares se misturaram de forma explosiva e imprevisível. Foi a prova definitiva de que, mesmo na era das redes sociais e da internet, a televisão ainda tinha o poder incomparável de criar momentos que mobilizam e polarizam todo um país. O legado do episódio vai muito além da polêmica momentânea que gerou. Ele mostrou de forma inequívoca que
que o público brasileiro não aceita passivamente o que considera desrespeito ou falta de civilidade, independentemente de quem seja o autor dessas atitudes. Mostrou também que apresentadores experientes e respeitados como Ratinho sabem exatamente quando é hora de tomar decisões difíceis e corajosas para preservar a dignidade e credibilidade de seus programas. Aquela noite ficou gravada para sempre, na memória coletiva brasileira, como um momento histórico em que uma primeira-dama foi formalmente expulsa de um programa de TV, mas também como um momento em que a televisão brasileira mostrou que tem limites éticos e morais que simplesmente não podem ser ultrapassados, mesmo por autoridades do mais alto escalão. Foi uma lição poderosa de que respeito mútuo e civilidade são valores fundamentais que devem ser preservados e defendidos, mesmo ou especialmente em tempos de intensa polarização política. O episódio demonstrou que a democracia brasileira, apesar de todas suas imperfeições e tensões, ainda possui anticorpos capazes de reagir quando limites básicos de convivência são ultrapassados. E assim, termina uma das noites mais explosivas, polêmicas e inesquecíveis da televisão brasileira, um episódio que mostrou como a política pode transformar até mesmo uma simples entrevista sobre programas sociais numa verdadeira batalha campal que mobilizou o país inteiro. Uma primeira-dama provocativa e desafiadora, um apresentador corajoso e indignado, uma plateia em fúria total e milhões de brasileiros assistindo a tudo ao vivo. Ingredientes que se combinaram para criar um momento histórico que ninguém que presenciou consegue esquecer e que ainda hoje gera debates acalorados nas redes sociais e rodas de conversa pelo Brasil afora. Se vocês ficaram tão impressionados com essa história, quanto eu fiquei ao pesquisar todos esses detalhes e contá-la para vocês, não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo, para mostrar que vocês curtiram conhecer todos esses bastidores e momentos que marcaram para sempre a televisão brasileira. E se vocês querem continuar acompanhando histórias incríveis como essa, que mexem com nossas emoções, nos fazem refletir sobre nosso país e nos mostram como momentos aparentemente simples podem se transformar em marcos históricos, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu trouxer para vocês. Muito obrigado por terem ficado até o final dessa jornada incrível e nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que marcaram nossa história e continuam influenciando nosso presente.